Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 28 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo-o às sentinelas, a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João,
apelidado Marcos. Josué, capítulo 15 ao capítulo 17. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a bainha que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da bainha do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado do Jebuseu do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até ao cimo do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Nefitoá, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá a volta ao limite desde Baalá para o ocidente até ao monte Seir. Passa ao lado do monte Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Tina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabineel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Haddad, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote,
Azor Adata, Queriode Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezen, Eutolade, Quesil, Orna, Ziclag, Madimana, Sansana, Leboate, Silim, Aim, Rimon, ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdol-Gade, Dileã, Mispa, Joquiteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Líbna, Éter, Azã, Ifitá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdote, com suas aldeias. Asdotes, suas vilas e suas aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anaim, Gozen, Olom, Giló, ao todo 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, Ezior, ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Gisrel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tímina, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baom, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo suas cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibizã, cidades do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa o limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Oron, de baixo e até Gézer, terminando no mar. Assim lançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no oriente. Atarote-Adar até Bet-Oron de cima. E vai o limite para o mar com Miqumetate ao norte.
de onde torna para o oriente até Taanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoã. Desce desde Janoã a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuã vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separavam para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gézer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. Também caiu à sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertencia a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte. E o mar é o seu limite pelo norte. Tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra. Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque, e ali abre clareira na terra dos ferezeus,
e dos Refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque. Cortá-lo-ás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Jó, capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se peça prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está coberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento.